Objetivos da disciplina: compreender os conceitos fundamentais e as tecnologias de banco de dados, elaborar o modelo entidade-relacionamento, criar o projeto lógico do modelo relacional, aplicar as regras de normalização, aprender a linguagem de consulta dados estruturados, conhecida pelo acrônimo SQL, e a álgebra relacional. Sumário da apresentação. Definição de projeto lógico relacional. Tradução do modelo conceitual de entidade-relacionamento para o modelo relacional. Chaves primária, candidata e estrangeira. Relacionamentos 1 para 1, 1 para N e N para M. Integridades de domínio, de identidade e referencial. O que é projeto lógico? Consiste na tradução do modelo conceitual genérico elaborado durante a modelagem entidade-relacionamento para um modelo lógico de banco de dados relacional. As entidades e relacionamentos, definidas de modo independente de um sistema gerenciador de banco de dados, devem ser traduzidas para relações ou tabelas como um esquema relacional que define tipos de dados e restrições aos valores dos atributos. Cada atributo, coluna, tem um tipo de dado definindo o domínio dos valores assinaláveis. Os atributos identificadores de relações se tornam uma chave primária e são replicados na forma de chaves estrangeiras para outras relações, especificando os relacionamentos. O registro linha é a configuração de valores da tupla de atributos, colunas, da sua relação, tabela, cada um restringido pelo seu tipo. Definições e características do modelo lógico relacional. Esquema relacional é a descrição formal da estrutura de relações, tabelas, de um banco de dados relacional. Cada relação, R A1, D1, até AN, Dn, é qualquer conjunto de N atributos ou colunas que são tipificados, constituindo um metadado, onde AI é o nome do iésimo atributo do esquema R e DI é o domínio dos valores que são assinaláveis ao atributo AI em qualquer registro de dados. Dado o esquema relacional Rzão, com N atributos Azão I, cujos valores assinaláveis são observados no domínio Dzão I. Uma relação ou tabela Rzinho de Rzão é um subconjunto do produto cartesiano Dzão 1 até Dzão N, que representa todas as tuplas, isto é, todos os registros, que podem ser criadas combinando todos os elementos de todos os domínios Dzão I. Uma relação Rzinho de Rzão é sempre um dos elementos do conjunto das partes, ou em inglês, power set, do produto cartesiano. Exemplo de relação. Dado o esquema relacional Rzão igual a aluno com atributos nome e idade, onde os domínios dos atributos nome e idade são Dzão 1, Ana, Beto, e Dzão 2, 10,20, e o produto cartesiano
dos domínios D1 e D2, conforme mostrado no slide. O conjunto das partes, ou power set, do produto cartesiano, conforme descrito no slide, contém todas as instâncias possíveis de Rzão, do esquema relacional Rzão, inclusive não ter nenhuma instância, o que é representado pelo conjunto vazio. Para a definição Tzinho de Rzão de tabela igual à relação Rzinho de Rzão, isto é, um subconjunto de todos os registros ou tuplas que se pode criar combinando todos os valores no domínio de cada atributo do esquema relacional Rzão, exige-se a identificação inequívoca de cada registro usando uma chave primária, do inglês primary key. Pode haver tuplas repetidas, com a mesma configuração de valores, mas combinações de valores para os atributos identificadores na chave primária jamais podem repetir-se nos registros. Exemplo de tabela. Dado o esquema relacional Rzão igual a aluno, com os atributos ID, tipo integer, nome, tipo varchar, e idade, tipo integer, onde integer e varchar são os tipos de dados para cada um dos atributos definidos, uma tabela Tzinho de aluno é qualquer relação Rzinho de aluno que está contida no conjunto das partes P, onde cada registro de T corresponde a uma tupla de R que necessariamente possui um ou mais atributos identificadores na chave primária. Neste exemplo, foi criado um novo atributo, o ID, porque nem nome e nem idade podem ser atributos identificadores de uma chave candidata a ser chave primária. Propriedades das colunas do sistema gerenciador de banco de dados. No modelo lógico, cada atributo possui um rótulo e tipo de dados, mas há propriedades que são declaradas na coluna correspondente a um atributo somente quando da criação do modelo físico em um sistema gerenciador de bancos de dados específicos. Exemplos: valor não nulo, not null, valor padrão, default, chave primária, primary key, chave estrangeira, foreign key. Propriedade not null determina que um valor da coluna não pode ser nulo, o que não é o mesmo que zero ou texto vazio. A propriedade default é o valor padrão que o registro deve possuir caso não seja definido outro valor no momento do SQL insert. A propriedade chave primária, do inglês primary key, determina que o valor da coluna identifique inequivocamente o respectivo registro e, portanto, tal coluna deve ser not null e o valor em cada registro deve ser único, isto é, não pode ser repetido na mesma coluna, em outro registro da tabela. A propriedade chave estrangeira, do inglês foreign key, determina que o valor da coluna seja igual ao valor de coluna em outra tabela que esteja marcada como chave primária, do inglês primary key. O campo chave estrangeira costuma ter o mesmo nome do campo chave primária, com o qual tem dependência lógica. A remoção do registro principal deve implicar a remoção dos registros dependentes na outra tabela.
um atributo ou conjunto de atributos é uma chave alternativa se e somente se pode ser utilizado em substituição da chave primária na mesma tabela. No exemplo abaixo, código do empregado gerente, ele é uma chave estrangeira, referencia a chave primária, código empregado, da própria tabela. Observar que a chave estrangeira pode estar na mesma tabela da chave primária. Etapas do projeto lógico. O projeto lógico consiste da segunda fase do processo de desenvolvimento de um banco de dados, logo após a modelagem de entidade-relacionamento, dividida em 5 etapas. Primeiro, tradução de entidades e relacionamentos do modelo conceitual para relações e depois tabelas do modelo relacional. Definição do esquema relacional de todas as relações, isto é, atributos, tipos de dados e outras propriedades, como not null, chave primária, primary key, e chave estrangeira, ou foreign key. A terceira etapa é a definição de restrições de integridade para a garantia da consistência e da integridade dos dados armazenados no banco de dados. A quarta etapa é a eliminação da redundância de dados através das regras de normalização, que dividem as tabelas em outras tabelas menores que são mais coesas quanto às relações de dependência entre os valores dos seus atributos. A quinta e última etapa consiste da criação de índices com base nos atributos mais usados em consultas de seleção. Chaves e restrições de integridade. O banco de dados é íntegro se e somente se as relações entre os registros reproduz todas as restrições estabelecidas pelo diagrama entidade-relacionamento. O sistema gerenciador de banco de dados provê o mecanismo de restrição de integridade como uma regra de consistência dos dados. Quais são os tipos de restrições de integridade que um banco de dados admite? Integridade de domínio, quando o valor do campo deve estar situado entre seus valores admitidos, por exemplo, inteiros positivos. Integridade de vazio, se o valor de um atributo não pode ser nulo. Integridade de chave, estabelece a unicidade dos valores de chave primária ou alternativa. Integridade referencial, estabelece que o valor de chave estrangeira precisa existir na coluna da chave primária correspondente. Tradução do modelo conceitual ou diagrama entidade-relacionamento para o modelo relacional ou modelo lógico. Etapas da tradução do diagrama entidade-relacionamento para um modelo relacional. Primeiro, para cada entidade, criar uma relação ou tabela onde cada atributo da entidade é traduzido para uma coluna da tabela. Os atributos identificadores se tornam a chave primária da tabela. Segunda etapa, para cada relacionamento, é preciso decidir se é criada uma tabela própria ou se outra tabela de entidade deve incorporar os atributos do relacionamento, que desta forma é eliminado. Tradução de entidade para a tabela. No exemplo a seguir, a relação ou tabela pessoa com chave primária dada pelo atributo identificador código e atributos
não identificadores, nome, endereço, data de admissão e data de nascimento, nós temos uma relação ou tabela dependente, que depende da relação ou tabela pessoa, onde a chave primária é o código de pessoa, portanto, chave primária da outra tabela, e aqui uma chave estrangeira, e número de sequência, porque afinal os dependentes vão sendo inseridos serialmente no banco de dados para cada pessoa registrada na tabela pessoa. E isso é denotado no diagrama entidade-relacionamento pela linha reforçada em negrito entre o relacionamento e a entidade dependente, que aqui também tem o mesmo nome, dependente. Tradução de um relacionamento para uma tabela própria. Diferente dos relacionamentos 1 para 1 e 1 para n, os relacionamentos n para m não podem ser fundidos. Veja o exemplo a seguir, onde cada engenheiro pode ter atuação em um ou mais projetos, e cada projeto pode ter a atuação de um ou mais engenheiros. Estas cardinalidades, que definem um relacionamento n para m, implicam que tal tipo de relacionamento, no caso do exemplo nomeado como atuação, deva obrigatoriamente ser traduzido para uma relação no modelo relacional. E a tabela desta relação deve ter como chave primária as suas chaves estrangeiras, que são as chaves primárias das duas entidades relacionadas. Para um relacionamento do tipo 1 para n, deve-se incorporar todos os seus atributos à relação ou tabela da entidade com a cardinalidade que admite múltiplos registros, né? Nesse relacionamento é a entidade n. Veja o exemplo a seguir. Departamento, relacionamento lotação com entidade empregado. A entidade que admite múltiplos registros, a n, né, é empregado. Portanto, o relacionamento lotação ele vai deixar de existir e o seu único atributo data de lotação deve ser incorporado à relação ou tabela que implementará a entidade empregado no banco de dados. Em relacionamentos com cardinalidade 1 para 1, a fusão do relacionamento entre as entidades em uma única relação ou tabela é necessária. No exemplo abaixo, em que você tem duas entidades, conferência e comissão, e um relacionamento entre elas chamado organização, dado a cardinalidade 1 para 1, em que cada conferência é organizada por uma única comissão e cada comissão organiza uma única conferência, é preciso fundir as duas entidades e o relacionamento entre elas em uma única relação, que no caso nós optamos por chamar de conferência. Um relacionamento ternário ocorre no modelo entidade-relacionamento
quando três entidades distintas participam simultaneamente de uma associação, expressando uma dependência que não pode ser decomposta em relacionamentos binários sem perda de significado. Por exemplo, em um relacionamento entre médico, paciente e exame, a informação de que determinado médico solicita certo exame para um paciente específico só faz sentido quando as três entidades estão vinculadas ao mesmo tempo. No modelo relacional, esse relacionamento é representado por uma tabela associativa, contendo como chave primária a combinação das chaves primárias das três entidades participantes, além de possíveis atributos próprios do relacionamento. Todas essas regras de tradução do modelo conceitual entidade-relacionamento para o modelo lógico relacional estão resumidas nesta tabela e devem ser cuidadosamente estudadas para que o projeto lógico seja bem sucedido. Outros princípios da tradução que não estão na tabela resumo anterior. Manter todos os dados necessários para uma consulta em uma única tabela, minimizando a junção de várias tabelas para uma única consulta. Minimizar a quantidade de chaves primárias, isto é, evitar o uso de índices. Evitar campos opcionais, isto é, que aceitam o valor vazio, null. Obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o professor a elaborar mais apresentações para os alunos do IFB e o público do YouTube.